Teve até gente pedindo para tirar a Suzuka do calendário depois de uma corrida morna, para dizer o mínimo, mas isso aí é sacrilégio, gente, isso aí não pode. Eu tenho uma solução menos radical para isso, que eu vou comentar aqui no Ju Responde, que é o momento em que eu respondo as dúvidas que vocês mandam no meu Instagram, MyF1Life. Quem quiser participar, é só esperar eu postar a caixinha de perguntas lá nos stories, e aí você fica à vontade para mandar o que você quiser. O que a gente tem no cardápio aqui? Essa questão de Suzuka, estratégia do Bortoleto e o que a equipe está achando. Muitas perguntas bem negativas em relação ao Bortoleto, eu vou chegar lá. Eu acho que o pessoal ficou bem desanimado com a corrida como um todo. Verstappen como um dos melhores de todos os tempos, por que a McLaren não usou uma estratégia diferente? Desempenho de Tsunoda, ajuste de asa, o que o piloto pode fazer do cockpit, o que não pode. Ferrari se já pode desistir desse ano, e essas histórias de volta do V10, se são verdadeiras ou se são algo que vem do presidente da FIA. Eu nem consegui tirar do quadro o meu quarto inteiro da última noite no Japão, só para vocês saberem que esse quarto aqui é maior do que o quarto onde eu estava hospedada em Suzuka, e é o padrão realmente do Japão, e dá pro gasto, dá para ficar aqui tranquilamente. Começando aqui com como o Suzuka pode ser uma pista raiz e ter péssimas corridas em pista seca. Primeiro que pista raiz, aquelas pistas que os pilotos gostam muito, são inimigas das boas corridas, geralmente. Porque são pistas, eles gostam de circuitos mais fluidos, de circuitos com mais curvas de alta velocidade, e são duas coisas que Suzuka tem aos montes e que não são boas para ultrapassagem. Para ultrapassagem, você precisa de um retão e de uma curva mais travada, né? E quando você tem isso em Suzuka, que é antes da chicane, a chicane não tem espaço para dois carros ali, e nem só para esses carros de hoje, né? Já há muito tempo não tinha espaço para dois carros naquela chicane ali. Então é realmente difícil passar em Suzuka. Essa característica do traçado em si já faz com que seja mais difícil ultrapassar. Essa coisa de difícil ultrapassar na Fórmula 1 é calculada da seguinte forma: qual a diferença que precisa haver entre dois carros de performance para ter uma ultrapassagem. Tem também em Suzuka a questão que eu esqueci de comentar, o DRS, ele fica numa parte que ele chega na primeira curva. A primeira curva não é uma freada, né? Só vai frear, se levanta o pé na primeira curva e freia só na segunda curva. Então, não é um lugar muito bom para fazer ultrapassagem. Tem a conversa de talvez colocar uma segunda zona de DRS na 130R, mas é um lugar bastante perigoso para colocar um DRS. Então, é um circuito anti-ultrapassagem, vamos dizer assim, e anti-DRS. E anti-ultrapassagem eu digo com essa geração de carros, né? Esses carros foram feitos para que seja mais fácil seguir o rival de perto, mas sempre em curvas de alta velocidade vai ser mais difícil do que em outros tipos de circuitos. Então, o que eu estava falando, que o cálculo que se faz na Fórmula 1 é qual a diferença de performance que precisa existir para se ter uma ultrapassagem nesse circuito. E em Suzuka, o cálculo fica acima da média, 7, 8 décimos de diferença entre um carro e o outro. Então, quando a gente tem um cenário em que o rendimento dos carros está muito próximo, em que o nível de pilotagem é alto, você vê poucos erros durante toda a corrida. Então não é por um erro de um piloto que vai ter essa diferença de 7, 8 décimos, não é pela diferença de carro, de equipamento, que a gente vai ter 7, 8 décimos entre um carro e o outro. O que geralmente salva é desgaste de pneus. E para esse ano, Suzuka estava com um novo asfalto, e quando você está com um novo asfalto, você tem menos desgaste de pneus. Então, o que salvava, porque Suzuka, por ter curvas de alta, as curvas colocam bastante energia nos pneus e coloca bastante calor nos pneus, e aí com isso tem mais degradação, certo? Você tendo um asfalto melhor, mesmo que a curva coloque mais energia no pneu, você tem agindo contra isso o asfalto e agindo contra isso também a temperatura ambiente que estava baixa. Então,
quase não teve desgaste de pneus, eles conseguiram fazer Suzuka, que geralmente é uma corrida de 2 paradas, com uma parada tranquilamente, forçando o ritmo até o final, sem desgaste de pneu. Então, juntando tudo isso, carros juntos, os pilotos não cometendo erro e o pneu não degradando, você fica sem variáveis para criar esses 7 e 8 décimos de diferença entre o carro e o outro que são necessários para ter a tal da ultrapassagem. Então, esse foi o cenário que aconteceu, e a única solução para isso mais fácil é a Pirelli levar pneus mais macios. Então a Pirelli levou C1, C2, C3 para Suzuka, e talvez se eles soubessem dessa melhora do asfalto, eles teriam levado o C3, C4, C2, C3, C4. Até porque a gente viu na corrida, isso não era comum em Suzuka, a gente viu o C3, que era o macio, ser usado na corrida. Nessa sugestão que eu estou dando, o C3 seria o médio e teria um pneu ainda mais macio para a classificação. Então, pelo jeito, dá para fazer isso. Talvez a Pirelli faça isso no ano que vem. A gente tem a Suzuka, uma Suzuka melhor, mas mesmo assim, ainda vai ser difícil ultrapassar em Suzuka. Sobre o Bortoleto, a estratégia prejudicou o Gabriel nesse final de semana. O que a equipe achou da performance dele? Eu queria falar que tinha muitas perguntas muito negativas em relação ao Gabriel. Peço calma, foram 3 corridas, existe a limitação dele, do tempo que ele tem dentro de um carro de Fórmula 1, menos tempo do que qualquer outro estreante, tem a limitação do carro da Sauber, que é óbvia, e tem a limitação da corrida, esse cenário de corrida, que foi difícil para qualquer um melhorar em relação à posição de largada, e no caso dele ele teve uma largada ruim. Então vamos lá, a estratégia da Sauber. A Sauber não deve ter imaginado que não haveria degradação de pneus quase nenhuma, porque nesse cenário, largar com o pneu duro, eu fui perguntar para a equipe por que eles fizeram isso, e eles falaram, olha, é porque a gente estava largando tão atrás que a gente tinha que tentar alguma coisa. Então a gente pensou para o Gabriel, deixa ele continuar na pista enquanto todo mundo estiver parando, e talvez se tiver um safety car, alguma coisa, ele aproveita. O problema de largar com pneu duro é que se tinha gente largando com pneu macio, que foi o que aconteceu, tem uma diferença muito grande de aderência nos primeiros metros, porque o pneu macio ele precisa de menos temperatura para entrar na janela de funcionamento, e ele também gera mais aderência. E o Gabriel tinha 2 pilotos atrás dele ali largando com esse pneu mais macio, mas ele também perdeu posição para o Ocon, que estava largando na mesma estratégia dele com o pneu duro. E isso teve a ver, segundo a equipe, ele soltou a embreagem muito rápido. Talvez falta de experiência com esse tipo de largada em Suzuka, é uma largada em descida, não sei se dá para perceber muito bem pela TV, mas ele mesmo falou, eu acho que uma parte fui eu, uma parte foi o pneu, e aí ele perde 3 posições, vai para o último lugar, numa corrida em que houve pouquíssimas ultrapassagens, e depois, no final, ele teve um bom ritmo. O Stroll acabou ficando pouquíssimo tempo com o pneu macio e complicando totalmente a estratégia dele, teve que parar 2 vezes, então o Stroll ficou para trás e ele ficou fazendo a corrida junto com o Ocon e sentiu que tinha muito mais ritmo que o Ocon. Mas essa foi uma história de todo mundo na corrida. Tem vários pilotos que saíram falando, eu tinha mais ritmo e tal, poderia ter passado, mas não era tão mais ritmo para passar. Lembrando dos 7, 8 décimos, não existe 7, 8 décimos entre a Sauber e a Haas no momento. Então foi uma corrida que ele ficou ali, mas pela situação de toda a prova, né, do contexto total da prova, e não porque ele não tinha ritmo, né, mais a questão da largada e também a classificação. Na classificação, ele estava na frente do Hülkenberg na primeira tentativa, estava na frente do Hülkenberg na segunda tentativa, e isso a gente tem que valorizar, e na terceira tentativa
eu ouvi a conversa dele com o engenheiro falou, e aí a gente muda o flap da asa dianteira, dá mais uma voltinha, aí ele falou, não, porque eu tô com medo de perder tração na saída da curva, então vamos deixar do jeito que tá. Aquela coisa de time que tá ganhando não se mexe. E depois da classificação ele falou, eu aprendi que para acompanhar a evolução da pista eu tenho que ir mexendo no carro. Que é uma coisa que, inclusive, eu vou falar depois sobre Max Verstappen, ele é um gênio nisso, e ele não fez, é aprendizado, na próxima eu vou fazer. Tudo correndo de uma maneira muito natural, e a equipe está muito contente com eles sim. Fui falar com eles depois da corrida, eles falaram que chama muito a atenção como o Gabriel a palavra foi pushy, no sentido de quando ser determinado quando ele quer alguma coisa no carro, e claro que pede isso de maneira educada, eles salientaram isso, não é eu quero do meu jeito, mas ele falou, não, eu preciso disso no meu carro, e eles estão gostando da postura dele. E outra coisa que falaram para mim, que eles acham que está sendo muito valioso para ele ter o Nico como companheiro, porque o Nico é muito detalhista, muito mais que a maioria dos outros pilotos, a respeito do retorno que ele dá para os engenheiros, e que o Gabriel está sempre muito atento à maneira como o Nico trabalha. Então, tudo caminhando no sentido de esses erros pequenos erros que ele está cometendo, ele está aprendendo com eles para não cometê-los, não repeti-los mais para frente. Tá bem no começo da sua caminhada na Fórmula 1. E o Verstappen? Já podemos colocar o Verstappen como um dos melhores de todos os tempos? Ele já não estava na lista dos melhores de todos os tempos? Bom, eu tenho uma teoria que às vezes a gente tem esses pilotos que eles casam muito bem com a maneira como a Fórmula 1 está em determinada época. O caso do Verstappen, ele é o cara perfeito para estar na Fórmula 1 agora, porque ele tem aquela coisa de entender como ele vai usar todos os apetrechos que ele tem no volante dele, né, para fazer os ajustes que ele pode fazer no carro, e ele entende como usar isso da melhor forma possível. Então, com isso, ele consegue extrair de maneira mais consistente, mesmo ao longo de uma corrida, mesmo ao longo da classificação, enquanto a pista está evoluindo, ele consegue antecipar o que ele vai precisar para o próximo run dele, e ele faz essa alteração, e por isso que às vezes tem essas classificações que ele sai do nada e ele consegue fazer a pole position. Não é somente a precisão em uma volta, que isso ele também tem, ele é extremamente preciso. Não é só isso, mas é ter colocado o carro na janela certinha para aquele momento da pole position. E ele consegue fazer isso usando as ferramentas que ele tem no volante, também usando ajuste de asa, ajuste de pressão, esse tipo de coisa que é possível mudar ao longo da classificação e também ao longo da corrida. Ele também consegue entender ao longo da corrida como ele vai extrair o máximo do desempenho dele. Então essas são as qualidades que eu vejo no Verstappen, e na pilotagem dele, uma pilotagem extremamente precisa, o que vai ser muito bom para os pneus também. Por que a McLaren não usou uma estratégia diferente? Eles foram bem conservadores, né? Eu senti uma grande dificuldade do André Stella de explicar a estratégia. Ele que geralmente é bem eloquente nas respostas dele, ele estava respondendo com meias frases, assim, você fala, nossa, acho que nem ele está acreditando no que ele está falando. A explicação foi a seguinte. Primeiro eles tentaram induzir a Red Bull a parar. Mas a Red Bull, sabe quando eles falaram pro Norris assim, pit opposite to Max, quer dizer assim, faz o contrário do que ele fizer. Eles fazem isso para tentar jogar o rival que está na frente para fazer o pit stop, para proteger um undercut que não vai acontecer. A Red Bull pegou e olhou onde que o Norris voltaria se ele parasse naquela volta. Eles falaram, não, ele não vai parar, porque aqui, isso eles vão jogar ele no trânsito, e ninguém vai fazer um undercut jogando um carro no trânsito. Então estava claro que ele não ia parar naquele momento.
Logo depois, o Russell parou e voltou rápido. Então, a explicação do André Stella é que eles ficaram com medo de levar um undercut do Russell, que estava a 5 segundos do Piastri, e pararam o Piastri antes. É bem estranho isso, porque o Russell voltou rápido, ok, mas voltou no trânsito, e a Ferrari, que estava com o carro entre o Piastri e o Russell, estava com o Leclerc ali, a Ferrari não reagiu. A Ferrari não leu que eles podiam levar o undercut e a Ferrari só parou o Leclerc 2 voltas depois. Então, não dá para entender muito essa posição da McLaren ou se foi uma posição extremamente conservadora. Porque o que acontece? Eles parando o Piastri antes, aquela seria a volta para parar o Lando. E eles escolhem parar o Piastri para defender a posição do Russell que está lá atrás. Quando eles param o Piastri, a Red Bull já entende que o próximo a parar é o Norris e eles vão chamar o Max pro box. Tá decidido, a parada deles está decidida nesse momento. E aí você pode pensar, então, já depois que já fizeram isso, por que não fazer o overcut? Dava para fazer um overcut. Acontece que para você fazer um overcut, que é parar depois, você assume que você não vai ganhar a posição na hora, certo? Porque a ideia é você ter pneus mais novos para passar depois. E passar estava muito difícil. Então, dá para entender por que eles julgaram que não faria sentido fazer isso, porque seria quase impossível passar. O pneu não estava se desgastando o suficiente para o overcut poder funcionar. Mas você pode pensar por um outro lado, já que estava perdida a corrida mesmo, por que não tentar? Vai que tem acontece alguma coisa, algo do tipo. A impressão que ficou também, para não fazer um overcut, é porque provavelmente o Norris perderia a posição para o Piastri e eles tinham que pedir uma inversão e parece que eles não estão querendo pedir isso nesse momento. Essa foi apenas a impressão, isso não é uma informação. A informação que eles passaram foi essa. A gente parou primeiro o Piastri, deixando o gol aberto para a Red Bull, porque a gente estava com medo do Russell, que estava 5 segundos atrás. Essa é a resposta. O desempenho do Tsunoda foi considerado bom para o pessoal da Red Bull? Sim, foi muito elogiado o Tsunoda durante todo o final de semana. A maneira como ele também puxa com o que ele quer com o carro, bastante claro com o que ele quer com o carro e muito mais sob controle do carro do que o Lawson estava. Ficou bem perto do Max o tempo inteiro. Aí chega no Q2, a última tentativa dele no Q2, ele entrou na primeira curva 15 km por hora mais rápido do que em qualquer outro momento do final de semana dele. E aí as leis da física entraram em ação e ele não conseguiu fazer uma boa curva 1 nem curva 2, daí se perde no S e a classificação acaba não sendo boa. Nessa corrida em que foi muito difícil ultrapassar, isso acabou travando ele ali no meio do pelotão. Ele até conseguiu um pouco de evolução ali, mas ali era uma corrida difícil para você conseguir voltar de uma classificação ruim. Então, dentro de tudo isso, a Red Bull estava fazendo sim uma avaliação boa do Tsunoda, considerando que foi um bom começo para o piloto japonês. Durante a corrida teve um rádio sobre ajuste de asa. O que seria isso? O piloto consegue fazer algo de dentro do carro? Acho que foi o Max, né, que o aviso que a asa não tinha sido ajustada do jeito que ele tinha pedido. Esse ajuste é feito pelos mecânicos no pit stop, né, é um ajuste de flap, como eles falam, quase não dá pra ver, né, que é muito rápido. E ele é feito quando você troca de composto de pneu e também é para ajudar no equilíbrio do carro, quando o carro vai ficando mais leve, né, ao longo da corrida. É basicamente colocar mais frente do carro ou tirar mais frente do carro. Esse é um dos ajustes, inclusive é o ajuste que o Gabriel não quis fazer na última volta dele de classificação. Ele não quis colocar mais frente no carro e porque a pista evoluiu, ficou mais emborrachada, esse era o caminho para ser seguido. E esse ajuste é feito do lado de fora. Então é mecânico, não tem nada que o piloto possa fazer, mas ali eu imagino que depois que o GP falou pro Max que
o ajuste não foi feito totalmente, que eles não conseguiram dar as voltas que ele pediu para fazer o ajuste. Talvez eles tenham tido alguma conversa de coisas que ele podia fazer no volante, porque tem uma série de coisas que o piloto pode fazer, de equilíbrio de freio, e tem cada carro tem um jeito diferente ali, que inclusive é uma das dificuldades de ferramentas que um piloto que está mudando de equipe é mais difícil para eles se acostumarem com isso, né? Mas enfim, tem uma série de coisas que o piloto pode fazer de dentro do carro. Esse ajuste de asa, a equipe que faz fisicamente, mecanicamente fora do carro. E é bom lembrar sempre que a Fórmula 1 já teve telemetria dos dois lados, né, que permitia que da garagem se fizesse mudanças no carro. Isso, há mais de 20 anos, isso não é mais permitido. E a Ferrari, a grande decepção, pode melhorar ainda ou já estão pensando em 2026? Vamos lembrar, entre as equipes grandes, a Ferrari foi a que mais mexeu no carro. Então, eles são os que têm mais dificuldade nesse momento, nesse começo, de usar tudo o que eles têm no carro, porque eles ainda não entenderam muito bem tudo que eles têm ali à disposição. O próprio Leclerc estava falando que nesse final de semana ele veio com algumas ideias, ele queria testar algumas coisas e ele ficou feliz com o resultado do que ele testou, ele acha que pode ser um bom caminho. Então, é um pouco cedo. Tem gente no paddock que fala, olha, esse carro é bom e esse carro vai terminar o ano ganhando corrida. Eles só precisam entender melhor o carro. Essa é a teoria. Em teoria, a Ferrari, entre as equipes grandes, é a que tem mais espaço para crescer, porque é a que neste momento entende menos o carro. Essa é a teoria. Ferrari, às vezes a teoria não se confirma. E finalizando aqui, antes que a minha tosse me faça parar novamente, essas histórias de V10 são verdadeiras ou são coisa de um certo presidente da FIA? Eu também achava, viu, gente? Na verdade, foi o Bernie Ecclestone, via Christian Horner, que colocou isso na mesa aleatoriamente numa reunião da F1 Commission. Isso ganhou o apoio do Mohammed Ben Sulayem e ganhou apoio do Stefano Domenicali. Então, é uma ideia FIA e Liberty juntos. E vai ser proposto em uma reunião na sexta-feira, agora do GP do Bahrein, uma reunião muito importante com todos os representantes dos fabricantes de motores, chefe de equipe pode entrar também, FIA e Fórmula 1 e Liberty. Vai ser proposto, vai ser colocado na mesa uma proposta de um motor V10 sem eletrificação, com combustível sintético, para eles começarem a discutir. A ideia seria finalizar esse regulamento até o final desse ano, para implementá-lo em 2028 ou 2029. Eu acho que isso vai acontecer. É muito difícil você cravar que isso vai acontecer, porque parece uma coisa tão distante, desapegada da realidade, e com especialmente a Audi já falando muito fortemente que são contra isso. Mas você ouve muito no paddock de um jeito que, não, eles vão tentar enfiar isso goela abaixo. Vamos ver o que vai acontecer, qual que é o pensamento por trás disso. E até, inclusive, essa semana, o tarifaço do Trump e tudo mais, vai rolar um desespero de mercados e tal. Pode ser uma semana boa para eles discutirem isso. A ideia é, vamos deixar o motor da Fórmula 1 o mais simples possível para a gente sobreviver se tiver uma recessão mundial, pensando lá na frente. Então, é esse que é o pensamento, mas os fabricantes de motor, eu não tenho muita certeza que eles vão entrar nessa conversa, não. Vamos ver como vai ser muito importante para a gente saber se essa história dá para levar a sério ou não. O resultado dessa reunião bastante importante que vai acontecer na sexta-feira no Bahrein. E depois do GP do Bahrein, eu volto tirando mais dúvidas sobre a quarta etapa do ano. Até mais!